Hello, how are you? Olá, como vai você? We're back! Estamos de volta, agora para a semana 2 do volume 5. Estamos cada vez mais avançando, né? E avançamos juntos, não só aqui nas aulas, mas também o quê? Nas nossas redes sociais. Segue a gente, ande junto com a gente, tá bom? Eu sou a Thais Lee, professora de inglês do Escola Online. Ok, vamos lá. Gente, na aula passada, nós falamos na semana passada sobre o quê? Sobre Shakespeare, né? William Shakespeare. Agora nós vamos falar de Edgar Allan Poe. Eu já li muitos contos dele, são contos assim maravilhosos. E aí, gente, aqui ó, professora, tá começando parecido, né? Um pouco com aquele que a gente teve na aula passada, com certeza. Nós temos aqui ó, falando um pouco quem é ele, que ele era um American writer, poet, critic. Tá falando quais são os livros, né, dele que fizeram mais sucesso. E vai contar a narrativa da vida dele toda, desde o início, falando como que ele perdeu a mãe, né, foi morar com uma outra pessoa. E, se não me engano, aqui atrás fala que o pai abandonou a família, né, então foram diversas coisas, né. Aqui ó, his father left the family, isso mesmo. E depois a mãe dele, né, morreu. E como que isso aconteceu, como que isso afetou a vida dele? É uma biografia, né? A gente já começou a ver isso na aula passada. E aí, gente, o que acontece? Eu resolvi trazer para vocês a tradução do texto todo. Porque eu pensei, além de saber para a aula de inglês, eu acho que para questão de cultura também, né? É importante. E aí, gente, para eu poder responder as questões, eu voltei nesse texto. E aí você pode ler agora, eu não vou ler para a aula ficar um pouco mais dinâmica. E aí a gente vai aqui, ó, tem toda a explicação, tem tudo falando sobre ele. E quando você for ler, você vai entender essa foto aqui, por que tem um corvo, por que nós temos cats, aqui ó. Tudo em relação que a livros, tá? Que ele escreveu sobre histórias sombrias e misteriosas, sobre poemas. Então são coisas assim extremamente interessantes, tá bom? E aí, gente, quando a gente vai fazer essa questão, a gente pega aqui, ó, e nós vamos tratar de quê? What? Eu vou continuar falando para você, ressaltando a importância dos pronomes interrogativos, né? Tá começando uma pergunta, ele pergunta quais são as histórias que ele escreveu. E eu trouxe aqui uma série de histórias. Você poderia ter colocado o nome também em inglês, tá bom? Tá bom? Desses livros, né? Dessas obras. Aqui eu trouxe essa daqui. Essas daqui, gente, são algumas, né? Algumas que são citadas no nosso texto. Ah, olha só, outros pronomes interrogativos. When e where. A professora, when é quando? Você já falou na aula em relação ao Shakespeare. E where é o local, significa onde. Você podia anotar isso aí, tá bom? E aqui fala que Poe nasceu em 19 de janeiro, que pergunta quando que ele nasceu e aonde? Em Boston, Massachusetts, tá bom? E aqui eu achei bem legal essa ideia aqui, porque ele traz para você, ele pede para você o quê? Os falsos cognatos. Eu já deixei para você uma listinha na aula passada. Na verdade, um site que tem várias listas. Gente, só você jogar, né, no Google e procurar falsos cognatos, né, na língua inglesa. E aí, gente, o que são esses falsos cognatos? São aquelas palavras que parecem bastante na grafia com a língua portuguesa, mas o significado não é igual. E ele coloca aqui, ó, novel, né? Gente, isso daqui é um romance, é um livro. E a gente já pensa logo o que é na novela. E a novela, como é que é o termo mais utilizado para novela em inglês? Soap opera, tá bom? E nós temos também magazine. Gente, magazine significa uma revista, um jornal, uma publicação. Mas em português a gente já pensa logo numa loja. Não é mesmo? Então, veja a diferença que isso pode trazer, às vezes, para o seu entendimento de um texto. O importante é como você vai entender o texto que você precisa interpretar para o Enem. Ok, queridos? E aí ele pergunta assim, what does the expression self-published mean? Gente, ele pegou uma expressão do texto porque lá fala o seguinte, aqui é contexto, às vezes você escreve e aí o corretor vai lá e muda tudo. E aí significa que é um
você mesmo vai publicar as suas próprias obras, né? Uma coisa autopublicada. Significa, nesse contexto, que o próprio Edgar Allan Poe, ele publicou alguns dos seus trabalhos. Tá bom? Essa é uma proposta de resposta, você pode colocar com as suas próprias palavras. E aqui ele fala que na semana 1 e na semana 2 a gente estudou 2 biografias. É verdade. E ele agora pede para você escrever a sua. Gente, eu fui bem sucinta. Que a ideia, né? Eu falei um pouquinho sobre a minha pessoa e coloquei aqui uma ideia, uma proposta de resposta para você. Então, como se fosse eu coloquei Thais Lee is a Brazilian teacher. Eu ainda sou, né, gente? Então, por isso que eu coloquei o verbo no presente. Aí eu falei she was born. Aí eu coloquei a data que eu nasci. Coloquei o ano que eu nasci. Onde eu nasci. Percebam que nós estamos usando várias palavrinhas, né? Que a gente aprendeu. Where, when, what, né? Aí, como tem alguém falando de mim, né? Coloquei she moved to Viçosa. Eu mudei para Viçosa em 2001, em 2001. She got into college in 2002. Em 2002, eu comecei o meu primeiro curso. So now she has a law degree. Então, eu tenho, né, mesmo, sou formada em Direito. Estou começando ali sobre a minha biografia. That was her dream since she was a little girl. Esse era o sonho dela desde que ela era uma criança. E a minha biografia, ela vai continuar. Agora, para você, né, você que é um teenager, você é um adolescente, você vai colocar aqui, ó, segue aqui a dica aqui, o que eu tô falando. Deixa eu só pegar aqui. Você vai colocar o seu nome, was born in, você vai falar quando foi que você nasceu, colocar um mês, porque em inglês é o contrário, né, gente? Você vai pesquisar qual que é o mês que você vai colocar, o dia, o ano e a cidade em que você nasceu. Você vai colocar he or she significa ela, he significa ele, is a high school student. Tô falando que você... Por que eu tô colocando aqui que você é? Porque você está vivo, né? Então, é um aluno de ensino médio. Eu acho que isso precisa fazer parte da sua biografia. Tem muitas biografias de pessoas vivas, né? E super famosas que vendem pra caramba. Aí eu coloquei aqui que o sonho dele ou o sonho dela é o quê? Ser aceito na universidade. 3º ano, né, gente? A gente tá sonhando. Onde é que a gente vai estudar? Já pensou em Viçosa? Uma oportunidade fantástica. Extremamente de excelência, uma universidade de excelência em um lugar assim bem bacana para você poder viver. Pensa nisso, tá bom? Na hora de você tentar o Enem, venha para Viçosa. E aqui fala he or she aims to study. Tô falando que ele ou ela, ele é objetivo a estudar. E você vai falar o curso because. E aí, por que você vai tentar fazer esse curso? Gente, isso daqui é uma proposta, né? De coisas. Lá, Pagou falou assim que você tem que colocar, você deveria usar verbos no passado. Eu coloquei algumas coisas aqui, né, was born, mas em relação à sua vida eu não sei. Por isso que eu coloquei aqui em cima quando que eu nasci, quando foi que eu me mudei para Viçosa, quando que eu entrei na universidade, que isso era o meu sonho. Então aqui é uma ideia e você pode adaptar a partir das sugestões que eu dei aqui, tá bom? Então, meus amores, por hoje é só, tá bom? A gente se vê na semana que vem. See you next week. Bye, bye!